1 Samuel capítulo 3. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar, se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei com Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então Eli disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor. Que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. É maravilhoso ver no capítulo 3 de 1 Samuel que Deus começa a se revelar de maneira direta através da vida de Samuel. Samuel ainda era menino, mas no versículo 1 nos diz que ele servia ao Senhor. É muito importante a gente perceber que para a gente aprender a ouvir o Senhor, nós precisamos primeiro aprender a servi-lo. E diz o texto que ele servia diante de Eli, ou seja, alguém que tinha mais experiência do que ele, e ainda que estivesse com a vida reprovada, Samuel tinha uma submissão de respeito pela autoridade que Eli representava. E o capítulo 3 de 1 Samuel nos mostra como aprender a ouvir o Senhor. Primeiro a gente vê aqui, irmãos, que ouvir o Senhor deve ser fruto de uma vida que busca a sua presença. Antes, então, de eu querer ouvir a voz de Deus, saber o que Deus quer de mim, eu devo amar um relacionamento com a presença de Deus. O texto nos mostra que Samuel, enquanto Eli dormia no lugar de costume, ou seja, a vida de Eli estava mais ainda focada na tradição, nos costumes. Ele perdeu o amor pela glória de Deus. Mas o capítulo 3, versículo 3, diz que Samuel estava deitado no templo onde estava a arca da aliança. Samuel já tinha um profundo temor,
uma profunda sede pela presença de Deus. O texto diz que foi antes que a lâmpada de Deus se apagasse, nos mostrando aí o contexto, né, que a arca em breve seria tirada. Então, também é uma linguagem figurada de que a luz de Deus estava diminuindo sobre Israel, mas que Deus estava começando a se revelar a este jovem, a este que se tornaria um grande profeta do Senhor, e Samuel estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus, primeiro precisamos amar a sua presença. Em segundo lugar, nós devemos também estar dispostos a estar aprendendo com as pessoas que já têm mais experiência do que a gente. Samuel ouviu a voz de Deus 2 vezes, mas ele não sabia que era o Senhor. Ele estava dormindo, o Senhor o chama pelo nome, Deus nos conhece, nos chama pelo nome. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Mas Samuel estava aprendendo ainda a ouvir a voz de Deus, por isso ele corre para Eli, achando que Eli que estava o chamando. E depois de 3 vezes, Eli percebe que provavelmente era o Senhor, era Deus que estava falando. Eli, sendo um sacerdote reprovado, ele sabia como era que Deus falava muitas vezes aos seus servos. Eli não ouvia mais o Senhor, mas ele sabia que Deus poderia estar falando com Samuel, e ele diz que quando Samuel ouvisse mais uma vez alguém chamando o nome dele, Samuel deveria responder dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então nós precisamos estar aprendendo com pessoas que tenham mais experiências. Nós ouvimos o Senhor através da palavra, nós ouvimos o Senhor pelo testemunho do Espírito Santo no nosso espírito, nós ouvimos o Senhor através de pessoas que caminham com Deus há mais tempo, pessoas mais maduras. E para nos discipular, realmente nós precisamos de pessoas que sejam aprovadas por Deus. Mas às vezes até alguém que não é aprovado, mas tem alguma experiência, de alguma forma a gente percebe e aprende coisas acerca da palavra que são verdadeiras. Como seria importante para Eli nesse momento ser um discipulador, alguém aprovado por Deus, mas ele não era. Porém, Eli estava numa posição que pôde ensinar um pouco também a Samuel. Em terceiro lugar, a gente percebe aqui que para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos percebê-la de forma muito natural. Samuel não reconheceu a voz de Deus porque a voz não era tão diferente do que uma voz humana. Ele a confundiu com a voz do próprio Eli. Ou seja, Deus fala conosco num tom familiar. Às vezes nós estamos esperando um grande barulho, uma voz estranha, diferente. O Senhor fala no nosso íntimo. Às vezes parece até que é o nosso próprio pensamento, mas o Espírito Santo nos inspira a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. E o grande filtro para a gente perceber que é Deus falando conosco é, sobretudo, se o que nós estamos ouvindo aponta para Jesus, é para a glória de Jesus, tem a ver com o caráter de Jesus, com os valores do reino de Deus. Porque Deus fala para nos aperfeiçoar, para nos aproximar dele e para que a gente possa fazer a sua vontade. Samuel, então, estava aprendendo de uma maneira tão simples. O Senhor falou num tom familiar, que Samuel conseguiu distinguir, perceber que era uma voz o chamando para dar a ele uma palavra. E mais uma característica que podemos ver, se nós queremos realmente aprender a ouvir a voz de Deus, nós precisamos amar a verdade. Irmãos, a palavra que Deus trouxe para Samuel foi uma palavra muito dura. Na verdade, Deus estava repetindo para Samuel o que ele já havia falado para um homem de Deus no capítulo 2, que já tinha alertado Eli acerca do juízo que viria, porque Eli não honrava o Senhor. E no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo de número 30, diz que Deus honra aqueles que o honram, mas Deus despreza aqueles que o desprezam. Amados, Deus ama a todos, mas Ele vai honrar aqueles que honram a sua presença. Então, se nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos aprender a ouvir a voz de Deus, nós precisamos amar a verdade de Deus. E a palavra que Deus deu a Samuel aqui foi sobre o juízo que viria sobre Eli, porque Eli desprezou o Senhor. Quando ele desprezou
corrigir os seus filhos, quando ele não se arrependeu diante da iniquidade dos seus filhos, que ele conhecia, que ele sabia, ele não repreendendo os filhos, ele trouxe realmente o juízo de Deus sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Se nós queremos ouvir o Senhor, nós precisamos amar a verdade de Deus. Quando Deus fala coisas realmente que nós precisamos ouvir, nos quebrantar, nos humilhar, nos arrepender, nós precisamos amar, ouvir a verdade de Deus e não a própria vontade do nosso coração. Muitas pessoas confundem a voz do Espírito Santo com a voz do seu próprio coração. Eles pensam, desejam algo e aquilo começa a alegrar o coração deles e eles acham que por isso Deus está falando. E às vezes vem um falso profeta para falar aquilo que realmente a gente gostaria de ouvir. Irmãos, ouvir a voz de Deus é ouvir a verdade. A palavra de Deus é verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Deus quando fala, ele fala da realidade espiritual e não das nossas fantasias e desejos, muitas vezes carnais, que às vezes a gente espiritualiza porque a gente deseja tanto algo que a gente confunde achando que é a vontade de Deus. Mas também aprendemos com Samuel, irmãos, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter prazer de obedecer e obedecê-lo rapidamente. O texto diz que Samuel contou a visão para Eli, mas no final do capítulo 3 diz também que Samuel crescia, versículo 19, e o Senhor estava com ele. Perceba aí como que a presença de Deus era real na vida dele. E Samuel não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Nós podemos entender aqui que Samuel guardava as palavras de Deus no coração, praticava, obedecia, e Samuel continuava crescendo. Quem quer realmente continuar ouvindo a voz de Deus precisa continuar obedecendo. Muitas vezes paramos de ouvir o Senhor porque paramos de obedecer. Sabe? Quanto mais eu obedeço, mais eu crio um ambiente favorável para continuar ouvindo a voz de Deus. Então, o texto diz que o Senhor continuou a aparecer a Samuel, se manifestando a Samuel por meio da palavra. Irmãos, a maneira mais contundente, clara, infalível que Deus fala conosco é pela sua palavra. Por isso, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Leia, medite, pratique, converse, fale da palavra de Deus. Leia não apenas para alimentar a sua mente, o seu intelecto, não por obrigação apenas, ainda que às vezes deve ser realmente uma disciplina, mas leia para meditar, ouvir o Senhor, praticar a palavra de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus e Deus vai continuar falando com você e você vai crescer, porque nós precisamos crescer neste relacionamento e aprendendo a ouvir a voz de Deus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque temos meditado em 1 Samuel e temos percebido o Senhor falando conosco neste tempo de apostasia que Eli e os seus filhos representam um sacerdócio reprovado, uma tradição religiosa sem a tua glória. Pai, Samuel foi levantado pelo Senhor, onde a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. O Senhor abriu os ouvidos espirituais de Samuel e sua visão espiritual. Pai, que nós possamos ser como Samuel em nossa geração. Nos dê um coração quebrantado, que tenha fome e sede da tua presença, que honre o Senhor, para que assim a gente possa, Deus, também ser usado pelo Senhor em nossa geração, para que o Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.